Olá, queridos amigos, é um prazer estar com vocês mais uma vez com o nosso programa Ápice Desenvolvimento Humano, programa apresentado por mim, Plínio de Souza, há 14 anos aqui na Rádio que Acredita na Vida, sempre trazendo para você reflexões para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento pessoal, com base em técnicas de última geração, constelação familiar, programação neurolinguística, coaching, na metodologia desenvolvida ao longo de muitos anos pela Ápice, que é o Coaching Estrutural Sistêmico, a metodologia TESS, com a qual é possível trabalhar mudanças complexas em curto espaço de tempo. A Ápice, considerado o melhor instituto de mudança rápida do Brasil, melhor escola de programação neurolinguística, a única que garante resultados em questões emocionais profundas, trabalha de maneira muito pontual, muito precisa, mudança de qualquer questão que você queira. Como é possível ter mudanças rápidas em questões emocionais? Vamos falar sobre isso hoje? Acho um tema interessante. Entender como é o funcionamento da mente nesse processo de mudança. Por que é rápido? Como é rápido um processo de mudança? É possível resolver uma baixa autoestima antiga, uma depressão, uma ansiedade? É possível resolver uma explosividade em curto espaço de tempo? Como é que isso dá? Como é que é? Vamos lá, vamos entender. Primeiro vamos entender o seguinte, a gente tem a ideia, como a gente há muito tempo faz da mesma maneira e há muito tempo a gente tenta mudar e não consegue, vem a crença de que então vai precisar de muito tempo para se conseguir mudar. É apenas uma crença, né? Você não consegue a mudança rápida porque você não tem as ferramentas adequadas e o conhecimento adequado. E aí o que acontece? Algumas ferramentas começaram a ser desenvolvidas no último século, que fantástico, né? Foi as várias fases. E aí passou-se a acreditar, então é possível mudar uma depressão, uma insegurança, uma baixa autoestima, mas é preciso muito tempo. Essa crença se instalou por quê? Porque as ferramentas iniciais que foram sendo desenvolvidas funcionavam, na maioria das vezes, e algumas vezes não funcionavam, e mesmo as vezes que funcionavam, demoravam um bom tempo. Então, se estabeleceu a crença de que é possível mudar, mas é demorado. Só que assim, tudo evolui, né? A pesquisa evolui, novas metodologias vão surgindo, novas ferramentas vão surgindo, e hoje, com as ferramentas de última geração, é possível se trabalhar de maneira muito rápida questões emocionais complexíssimas e sofridas, como uma fobia terrível, a pessoa que tem um medo intenso de um animal, um medo intenso de avião, de lugar fechado, uma pessoa que tem um ódio grande no coração, uma mágoa, uma raiva, e isso atrapalha a vida dela, uma pessoa que tem explosividade, ansiedade, insegurança atroz, um adolescente inseguro, uma pessoa com medo de prova, uma pessoa com insegurança na vida profissional, com impaciência enquanto líder ou com insegurança. Enfim, qualquer mudança pode se fazer de maneira breve com as técnicas de última geração. Então vamos entender o seguinte, o que importa não é o tempo, o que importa é a intervenção bem feita com a ferramenta adequada e o conhecimento e a habilidade adequada no fazer. Então é preciso ter a ferramenta adequada e a habilidade adequada no fazer. É isso que faz diferença. Então vamos lá. Uma pessoa que tem uma apendicite, uma inflamação no apêndice, se não houver a ferramenta adequada e o conhecimento, a habilidade adequada de uma pessoa com a ferramenta adequada, não é? Ou seja, ali todo o processo de desinfectar, de esterilizar as ferramentas e depois usar bem o bisturi, usar bem toda ali a instrumentação cirúrgica, enfim, toda a agulha, o material para dar o ponto, ou seja, se não tem as ferramentas adequadas e o conhecimento adequado, a pessoa morre com um problema de apêndice, que hoje é considerado algo ultra simples. No passado, uma pessoa poderia morrer de amidalite, podia morrer de apendicite. E hoje isso você resolve com uma cirurgia ali de curta, né? De uma horinha, uma coisa rápida, e a pessoa vai para casa e se recupera rapidamente. Ou seja, ferramentas adequadas e habilidade adquirida para usar essa ferramenta. Mesma coisa. Então, né? Se antes não tinha solução e hoje é algo super simples, mesma coisa com processos emocionais. Hoje
as técnicas estão em franca expansão e desenvolvimento, ainda no Brasil, pouco expandidas, né? Pouco conhecidas, a PNL, a constelação no atendimento individual, principalmente a programação neurolinguística, que gera essa precisão na intervenção e no resultado. A constelação ela acaba sendo uma ferramenta de apoio utilizada quando o tema tem a ver com questões sistêmicas. E quando você integra isso, e muitas vezes tem a ver, tá? Então quando você integra isso, você consegue resultados muito rápidos em processos de mudança de maneira consistente. Bem rápido mesmo, é possível se conseguir uma mudança. Porque uma mudança bem feita, ela é consequência de uma reprogramação bem feita. Então vamos lá. A mente ela é muito poderosa. A mente produz emoções e produz comportamentos, não é? E o que produz essas emoções na mente são crenças, são estruturas subjetivas que geram química corporal disparada no corpo, né? Ou seja, e que impulsionam para comportamentos específicos. Então, qualquer comportamento ou emoção disfuncional, numa depressão, numa insegurança, numa baixa autoestima, numa explosividade, ansiedade, protelação, nessas questões todas, quando a gente vai investigar, a gente descobre questões emocionais atreladas a crenças. A crença de que, por exemplo, a vida é difícil, eu sou menos, viver não tem valor, ou as pessoas são uma porcaria, né? ou eu não tenho competência, ou é impossível. Então, ou seja, crenças. Uma pessoa que acredita que é possível, ela tem uma energia em direção àquela meta. Uma pessoa que acredita que é impossível, ela tem uma letargia, ela tem um desânimo em relação àquela meta. Quando ela pensa na mesma meta, ela pensa, mas é impossível. A energia é completamente outra. Uma pessoa que olha para um cachorro e entende que cachorro é um bicho fofinho, ela vai ter uma emoção e energia completamente diferente, um comportamento diferente de uma pessoa que olha para o mesmo cachorro e fala, isso é um bicho terrível, perigoso, nojento, que é o caso de pessoas que têm fobias, por exemplo, a cachorros. Tá? Então, a crença gera uma emoção diferente, um comportamento diferente. Então, se eu quero uma mudança comportamental, eu preciso reestruturar a crença. Eu preciso reestruturar como aquilo está organizado na mente da pessoa. E como é que a gente reorganiza isso? Em longos processos de psicoterapia, conversando, ou eu posso ir com técnicas muito mais modernas que vão eliciar, que vão levantar quais são as imagens associadas às crenças. Quando a pessoa pensa naquilo, o que vem internamente? E quando a gente vai perceber, é sempre aquelas imagens que vêm. Existem imagens repetitivas que vêm, ou seja, a mente usa imagens específicas do passado que ela armazenou, que ela criou, para sustentar o significado. Cachorro é perigoso, cachorro é nojento, por exemplo. Ou a vida não presta, ou eu sou uma porcaria. Tem pessoas que você considera uma pessoa bonita, mas ela se acha feia, porque lá dentro dela ela tem uma autoimagem negativa já instalada de tempos. Tem pessoa que você acha inteligente, mas que lá dentro ela se acha incompetente, porque é uma crença que foi instalada, uma imagem de si ou de alguém dizendo isso que está lá na sua mente sustentando essa realidade. Uma pessoa que acha que as pessoas são todas incompetentes, que o mundo que o Brasil, que as pessoas, que os funcionários, que o filho é um incompetente, a esposa... Quando você vai perceber, ela tem dentro de si uma pessoa que ela critica muito, que ela reivindica lá do passado, que na maioria das vezes é a sua própria mãe, que ela projeta como se todas as outras pessoas fossem um pouco também merecedoras de reivindicações e de críticas. Então, uma pessoa muito crítica, o crítico destrutivo, na verdade ela está se vingando internamente de alguém. Então veja só, essas imagens lá de trás fazem com que ele veja o mundo como um mundo incompetente, um mundo irresponsável, né? Ou ele veja o mundo como um mundo perigoso, um mundo ameaçador, porque imagens de situações de ameaça lá do passado que ficaram no seu inconsciente. A pessoa que sofreu, por exemplo, uma violência e que agora tem medo de andar na rua. Né? Por quê? Porque a mente fica projetando aquilo. Então,
essas questões, elas nos compõem e elas sustentam o seu padrão de depressão, de insegurança, de baixa autoestima, de insegurança no relacionamento, segurança profissional, de compulsão por compras, de insucesso financeiro. Porque se você tem insucesso financeiro, você se causa isso. Quais são as emoções e comportamentos que você repete? Isso está conectado com que crença, com que visão de mundo, de possibilidade, de é possível, não é possível, de capacidade, né? Então, quando a gente reorganiza isso, é com técnicas que não ficam só na linguagem, mas também nós vamos atuar na linguagem, mas também nas imagens internas que sustentam essas crenças como verdadeiras, essas expressões linguísticas, crenças como verdadeiras. Então, quando a gente intervém e, por exemplo, eu desativo aquela imagem do trauma, eu desativo aquele cachorro terrível dentro da pessoa, que a pessoa, quando pensa em cachorro, já não vem mais aquela imagem, na verdade vem uma imagem de um fofinho querido, uma imagem de um cachorro que salva pessoas, por exemplo. Isso vem automaticamente, ele nem tem consciência, mas automaticamente o dispara um sentimento positivo. Ele nem tem consciência que dispara uma imagem positiva agora, que dispara um sentimento positivo. Simplesmente acontece. Ou seja, nós usamos a própria maneira da mente processar informações e manter emoções e comportamentos para reprogramar e colocar novas possibilidades de processamento mental que podem fazer com que uma pessoa que é muito insegura se sinta, de um dia para o outro, depois de uma intervenção bem feita no ponto-chave, de um dia para o outro ela se sinta segura naquele ambiente que antes ela era insegura. E ela até se surpreende. Isso é uma mudança maravilhosa. Isso eu não canso de dizer. Isso me encantou quando eu conheci essas ferramentas há 20 anos atrás. É você, depois de uma intervenção, se surpreender diferente. Falar, nossa, tô diferente. Nossa, né, tô me sentindo diferente. Então, quer dizer, ontem eu fiz a intervenção, eu fiz na semana passada, foi 1 horinha ali num atendimento individual e agora uau! Eu tô aqui nessa reunião me colocando numa boa, defendendo meu ponto de vista, discordando sem medo? Ou eu tô dizendo não sem medo numa boa? Ou eu tô, poxa vida, ou eu tô paciente, mesmo a pessoa falando isso, eu tô aqui numa boa, a pessoa pisou na bola desse jeito, errou dessa maneira e eu tô aqui numa boa, conversando com ela e tentando ajudá-la, quando antes eu queria matar. Né? Ou seja, uma mudança bem feita é aquela mudança que a pessoa se surpreende com a mudança. É a pessoa se surpreendendo numa boa sem vontade do doce, numa boa sem vontade de massa, numa boa gostando do regime, tendo prazer naquilo. Isso é uma mudança bem feita, de dentro para fora. E não, eu tenho que mudar e fico na resistência e não consigo, mas você que não quer, e volta, e regride, vai, regride. Não. Mudança bem feita, com técnica de última geração, ela é precisa, ela é pontual, ela reprograma imagens, sons e sensações e significados. Ou seja, ela trabalha a linguagem do cérebro como um todo. A linguagem do cérebro não é só verbal, ela também é imagens. Você pensa com imagens do passado, imagens de futuro, sons do passado, sons de futuro e também linguagem. E tudo isso é possível reorganizar em curto espaço de tempo com programação neurolinguística. Gostou? Quer conhecer mais sobre isso? Quer se transformar de montão? Vem para um final de semana, introdução à programação neurolinguística. Um final de semana fantástico agora, hein? Tá chegando já. Vou te passar a data. Vai ser agora já, no próximo final de semana. No próximo final de semana, em junho. No dia... Poxa vida, peraí que eu tô abrindo aqui o calendário. Final de semana do dia 23 e 24 de junho. A gente tem o curso básico de constelação, curso de introdução à programação neurolinguística. Um final de semana muito transformacional e também você sai com apostila, com conhecimentos para usar com você. Curso de introdução à PNL. Entenda o funcionamento do seu cérebro, adquira poder sobre o seu cérebro. Seja você o controlador da máquina, o piloto da máquina, e não se deixe só pilotar por ela. Porque o cérebro ele vai funcionando do jeito dele, com as programações que estão lá. Então aprenda a reprogramar, botar as programações que você quer para os resultados que você quer. Telefone 11-2361-5000. Você pode fazer um curso de um final de semana, ou, se você preferir, não, eu quero que alguém aplique em mim. Vem para o atendimento individual.
Quer mudar uma questão em você? Com garantia. Isso mesmo, com garantia, só na ápice. Se em 2 sessões, você vem para uma entrevista e depois tem 2 sessões de intervenção. Se você não perceber que já teve mudanças, que já teve alguma evolução naquilo que você veio trabalhar, a ápice devolve o seu dinheiro. Só na ápice de desenvolvimento humano isso, hein? 30 profissionais, equipe de ponta, supervisão de todos os casos, trabalho em equipe, discussão semanal de desenvolvimento dessa equipe. Então você passa por atendimentos presenciais ou à distância, pelo Skype, pelo Zoom, tá bom? Se você puder vir presencial, melhor. Aqui em São Paulo, no bairro do Paraíso, aqui na região da Paulista. Ou você pode ser atendido presencialmente em Alphaville, você da região de Alphaville. Você pode ser também atendido presencialmente em Campinas, você aí dos arredores de Campinas. E também em Jundiaí, você que é dos arredores de Jundiaí. Embora a gente receba muita gente do interior aqui em São Paulo também, vocês que são desses lugares já têm esse benefício de ter um profissional ápice aí te atendendo. Então Jundiaí, Campinas, Alphaville e, é claro, São Paulo, capital. Atendimentos individuais por Skype também ou pelo Zoom para todo o planeta. Então não tem desculpa. Quer mudar? Quer evoluir em qualquer questão na sua vida? Na ápice você consegue com garantia. Telefone 11 2361 5000. Ah, mas não acredito. Não precisa acreditar, precisa experimentar, precisa ser São Tomé. Né? Eu gosto de dizer isso. As pessoas que não acreditam, normalmente costumam ser as pessoas que mais nos indicam. Porque quando elas passam e percebem a mudança, elas ficam tão impactadas, né? E tão gratas, que elas, saem falando para todo mundo. Então, vai ser muito bom poder te receber. Ah, mas eu já tentei outros processos terapêuticos e não deu certo, tentei coaching e não deu certo. Experimenta a ápice. Experimenta a ápice de desenvolvimento humano. Né? Se em duas sessões você já não perceber mudança, tem devolução do seu dinheiro. Quer dizer, qual é o seu risco? Tempo só. Né? Nós assumimos o seu risco. Nós assumimos o seu risco. Se você vem e não percebe mudanças, já na 3ª sessão você faz parte do método você avaliar já no 3º encontro o que você já percebeu de mudança. Se não teve mudança, pode encerrar e devolução integral do seu dinheiro. Telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000. Venha se transformar com a melhor equipe de coaches do Brasil, a única que garante resultados em qualquer questão emocional complexa. Nós na ápice só não trabalhamos com surto psicótico, né? Se a pessoa tem surto psicótico por conta de bipolaridade, esquizofrenia, não é nosso tema. Agora, se são outros temas, quaisquer, depressão, insegurança, baixa autoestima, questões de relacionamento afetivo, questões de relacionamento profissional, questões de carreira, indefinição de carreira, questões emocionais, tensão pré-prova, protelação, explosão, ansiedade, dificuldade, enfim, vícios e compulsões, obesidade, qualquer mudança você consegue em curto espaço de tempo na ápice de desenvolvimento humano. Telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000 e o site apicedesenvolve.com.br. apicedesenvolve.com.br. Muito bem. Então falando aqui sobre como funciona a mudança rápida, né? E eu disse que a gente muda rapidamente porque a gente não trabalha só com ressignificação linguística. Você já tentou muito ajudar pessoas só com a linguagem dizendo mas você tem que fazer tal coisa, faça tal coisa. Quantos palpites, conselhos a gente não dá para as pessoas e elas não conseguem mudar? Elas falam, mas é difícil. E às vezes elas falam, mas é difícil, como se a dificuldade estivesse fora delas. Mas não é, não. A dificuldade está dentro. Aquilo que é difícil para alguém, para uma pessoa do lado é fácil, não é? Mas é difícil falar com ele não sei o quê. Tem uma outra pessoa do lado que vai lá, fala e consegue, resolve, não é? Ou seja, com a mesma seleção, você muda de técnico, você tem resultado completamente diferente com o mesmo jogador. Né? Então, o problema é o jogador ou o problema é a comunicação do técnico, é a maneira do técnico? Então, a mesma coisa. Não adianta culpar o mundo. Os limites estão muito mais no modelo internalizado de mundo do que no mundo. São as dificuldades próprias, as falta de competências comportamentais, emocionais, falta de conhecimento, falta de repertório comportamental que dê conta daquele desafio. Né? E isso é possível mudar.
em laboratório, em atendimentos individuais ou em treinamento, se você se capacita para você usar as ferramentas com você mesmo na sua vida, se tornando um praticante, um practitioner em programação neurolinguística, se torne um praticante de excelência, um practitioner certificado, reconhecido internacionalmente na ápice de desenvolvimento humano, você se torna um praticante da PNL na sua vida. E um praticante da PNL também como um profissional, se você quiser, usando na sua liderança, usando em vendas, em comunicação, em relacionamentos, como ter um relacionamento muito mais empático, como ter um poder de influência maior com as pessoas, como desenvolver conexão rapidamente com as pessoas diferentes, de perfis diferentes, como dominar técnicas que reprograme comportamentos limitantes das pessoas, com o consentimento delas, claro. Então, você trabalha com seus liderados, com seus filhos, consigo mesmo. Então, é você se tornando um bom piloto da máquina, entendendo o funcionamento da mente humana e aprendendo a usar. Isso é programação neurolinguística. Também é muito bom para profissionais que queiram ser terapeutas, que queiram ser coaches. Hoje em dia, muitos coaches, né, vêm beber na PNL, porque percebe que falta base, precisa de base, vem aprender com a programação neurolinguística. Então quero te convidar, venha fazer PNL na ápice de desenvolvimento humano, se torne um praticante de excelência. Se quiser, começa pelo curso de introdução à PNL, que acontece agora, em junho, nos dias 20, 23 e 24, ou seja, final de semana que vem, tem vaga ainda. Vem fazer PNL na ápice de desenvolvimento humano, dia 23 e 24 de junho agora. Não tem jogo do Brasil, não, tá bom? Final de semana tranquilão para você fazer uma imersão em desenvolvimento. E no final do mês, final de semana seguinte, né, no dia 30 de junho e 1º de julho, nós temos o curso básico de constelação familiar. Curso básico de constelação familiar, um final de semana também de imersão para quem quer conhecer a constelação de uma maneira estruturada, entender os fundamentos e como você pode usar na sua vida de maneira mais ampla. Para você que é terapeuta e quer dominar essas ferramentas também, muito interessante. Faça os dois, faça o básico de constelação familiar e o introdução à PNL e ganhe ainda um bônus bem bacana. Telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000 e o site apcedesenvolve.com.br, apcedesenvolve.com.br. Foi um prazer estar com você. Tudo de bom. Assista o nosso programa no YouTube, ele está lá disponível. É só você digitar Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube, se inscreve no canal e vai ter acesso a todos os vídeos. Um grande abraço, boa semana, até o nosso próximo encontro. Tchau!